Até aqui, eu estou falando de saúde mental de uma maneira generalizada, tá? Estou botando todo mundo no mesmo balaio, como se fosse mais fácil ou mais difícil para todo mundo igual. Só que não é. A vida coloca mais obstáculos para algumas pessoas. E isso interfere totalmente naquela construção do biopsicossocial, lá naquela construção do meu psicológico, né? Como é que eu respondo, como é que eu lido, como é que eu tenho mais ou menos força para lidar com as adversidades, né? E aqui tá todo mundo meio no balaio, mas tem algumas características que os seres humanos podem ter que vai tornar esse alcançar a saúde mental mais difícil. E vamos entender. Fome, miséria, pobreza extrema. Eles trabalham no hospital, sobretudo público, né, que oferta serviço no Sistema Único de Saúde, né? Então vocês, assim como nós na Defensoria, lidam muitas vezes com um público muito vulnerável do ponto de vista socioeconômico, correto? Às vezes atendemos pessoas com fome, que vão se alimentar aqui no hospital, numa internação, ou num lanchinho que vai comer depois que tira sangue, doa sangue, né? Isso também é uma existência, e ela está aí no nosso país. E ter saúde mental com a barriga doendo é bem difícil. Então, pobreza extrema é um fator que agrava, né, aumenta as dificuldades de eu acessar saúde mental, de eu me sentir em condições de cumprir aquelas 4 características que a gente constatou que é impossível estar bem o tempo todo. Então, com a barriga doendo, minha gente, é muito difícil. Outra coisa, numa habitação caindo aos pedaços, onde o teto da minha casa pode cair na minha cabeça a qualquer momento, e os meus filhos morrerem, eu morrer, também é difícil. Tá? Então, pobreza adoece mentalmente. Sim. Pela pobreza, um núcleo familiar pode ter os filhos retirados pelo juízo, porque os elementos de pobreza podem gerar vulnerabilidade, condições muito insalubres de moradia, e isso fazer com que seja entendido que é uma violação de direito daqueles filhos. E essas crianças serem acolhidas. Vai ou não vai sofrer uma mãe, um pai, uma avó, um irmão mais velho que tiver os seus irmãozinhos retirados do seu lar para ir para uma instituição? Você pode ter uma condição muito degradante de vida, mas boa parte dessas crianças vão chamar para aqueles pais. Então a gente precisa entender até que ponto a pobreza adoece psiquicamente, mas a pobreza não é um sinônimo de que eu vou tratar mal meus filhos, que às vezes eu posso adoecer bastante por causa da pobreza e não conseguir tratar como deveria, não conseguir ter o que comer, dar de comer, né? Mandar para a escola para que a criança possa comer na escola. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E nós trabalhamos com essa população. Outra questão que dificulta muito que a gente consiga ter essa saúde mental, sofrer violência. Todas as violências que se possa imaginar. Violência é traumatizante. Violência deixa cicatriz. A criança que cresce vendo o pai bater na mãe, a mãe bater no pai, por uso abusivo de álcool e drogas, ela vai ter uma cicatriz. Vai ter uma cicatriz. É impossível você passar ileso por uma vivência de violência tão próxima. Ela vai estar marcada. Então ela está predestinada? Não. Ninguém está predestinado a nada. O barato da coisa é que dá pra gente identificar, tratar, reparar muitas coisas e prevenir. Esse é o bacana. Até aqui eu tô só o apocalipse. Mas eu vou antecipar um pouquinho. É possível melhorar, é possível superar, é possível prevenir saúde mental, ok? Então, por que a gente fala de violência contra a mulher? Estive aqui com vocês em agosto falando disso. Porque a gente quer diminuir os índices, de preferência acabar. Por quê? Porque interfere diretamente na saúde mental das mulheres. E se interfere na saúde mental da mulher, vocês podem ter certeza que interfere na estrutura inteira de uma família. E se interfere na estrutura inteira de uma família, interfere na estrutura inteira de uma sociedade. Porque no nosso mundo, pelo menos no nosso país, as pessoas se agrupam em famílias. E mesmo quando não tem uma relação sanguínea, se organizam em grupos como se fossem famílias. Já viram as pessoas que moram nas ruas, que estão morando nas ruas, em situação de rua? Como essas pessoas reproduzem nas suas relações de grupo nas ruas um movimento familiar entre eles. Porque família, quando pode ser amparo,
é muito importante. Mas quando família é problema, também pode ser muito adoecedor. Porque o amor que eu tenho e a confiança naquele núcleo me faz colocar em xeque se um homem bater numa mulher ou uma mulher bater num homem numa relação conjugal é algo possível ou não. Então a chance daquela pessoa também reproduzir isso quando ela tiver as relações dela é muito grande. Porque se ela não entender de onde ela vem, aonde ela está e para onde ela vai, ela pode repetir coisas, inclusive coisas que são desprazerosas e que deixaram marcas muito profundas, certo?